dia eu estava ouvindo um testemunho, conversão de um irmão, e aquele testemunho me marcou muito, e eu ouvi ele várias vezes, e ouço mais vezes, porque como Jesus ali responde para Pedro, quando Jesus fala da dificuldade para aqueles que quisessem seguir a Jesus, e Pedro disse: sendo assim, Senhor, quem poderá se salvar? Quem poderá ser salvo? E aí Jesus disse: olha, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível, né? E eu não conhecia ele, esse irmão, no tempo que ele era conhecido aí no mundo, mas a gente, ouvindo, a gente percebe esse amor de Deus, esse poder de Deus, que para Deus nada é impossível. Não tem pecador, não tem que Deus não pode salvar, que Deus não pode regenerar e dar uma nova vida. E ouvindo esse testemunho, então eu fui meditar num texto até que ele citou, e eu quero estar repartindo com os irmãos nessa noite aquilo que ele disse que encontrou, o verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Eu creio que nós não vamos conseguir terminar hoje, mas a gente vai até onde der. Mateus, capítulo 13. Versículos 44 até os 50. Confesso aos irmãos que nunca preguei sobre esse texto. Já citei muitas vezes, mas nunca tinha meditado nele profundamente para poder estar extraindo ensinos do Senhor Jesus para a nossa vida. E eu fui meditar nesse texto e o Senhor falou comigo e eu quero repartir com os irmãos. Então, Mateus 13, de 44 até os 50. Amém? Diz assim: a parábola do tesouro escondido e da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vende tudo quanto tem, e depois vem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vende tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a quantidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus
de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por saber, ó Deus, por saber que o Senhor nos ama, saber que o Senhor já deu prova do seu amor por nós, enviando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora, Senhor, nós temos a certeza, como o apóstolo Paulo mesmo diz ali em Romanos, no capítulo 8, que agora em Cristo Jesus, ó Pai, por Cristo Jesus, o Senhor também nos dará todas as coisas necessárias, para que nós possamos viver aqui neste mundo, Senhor, de tal forma, Senhor, que possamos, ó Deus, estar honrando o Teu nome, glorificando o Teu nome, sendo testemunha, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, e também, ó Deus, estando preparados para o dia da volta do Senhor, para buscar, Senhor, aqueles por quem o Senhor morreu, e que creram na Sua palavra, e que creram no Evangelho. Então, Pai, que nesta noite, esse Espírito Santo, que o Senhor enviou para nos revelar a verdade, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para glorificar o Teu Filho, possa, ó Deus, encontrar lugar no meu coração e no coração dos meus irmãos, para trabalhar esta palavra, Senhor, para revelar estas verdades, que são verdades para a vida eterna, para que nós possamos, ó Deus, assim, crendo, andar por elas, ó Pai, praticando cada dia. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Seja repreendido, Senhor, toda artimanha do inimigo das nossas almas, o diabo, que possa querer, ó Deus, tirar a nossa atenção, levar os nossos pensamentos para outros lugares. Ó Deus, traz cativos, Senhor, os nossos pensamentos a Ti, ao Teu Espírito, Senhor, e trata com cada um de nós, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parábolas sobre o reino dos céus. Jesus aqui, nesses textos que nós acabamos de ler, ele conta 3 parábolas com o propósito de estar ensinando os seus discípulos acerca do que é o reino dos céus e de como é viver no reino dos céus. A primeira parábola que Jesus usa para ilustrar o reino dos céus é a parábola do tesouro escondido. E o texto aqui nos diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Então, o que é o tesouro escondido? Quem é esse tesouro escondido que Jesus compara ao reino dos céus? O tesouro escondido, irmãos, que Jesus aqui se refere, na verdade, ele estava se referindo à sua própria pessoa. O tesouro escondido no campo é o próprio Senhor Jesus. Por isso ele diz que para poder fazer parte do reino dos céus, entrar no reino dos céus, é necessário que você encontre esse tesouro, que você ache esse tesouro. E esse tesouro é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas
o texto também diz que esse tesouro ele não estava assim aberto, ele não estava num lugar qualquer, mas ele estava escondido num campo. Para que você pudesse encontrar esse tesouro, você precisava, então, ir para aquele campo, ou estar naquele campo onde aquele tesouro estava. Então, se você estivesse naquele campo, e ali você procurasse o tesouro, então você ia encontrar o tesouro. Então, o que representa esse campo? Qual é o campo onde nós precisamos entrar, nós precisamos estar, para que nós possamos encontrar esse tesouro? O campo, irmãos, é o Evangelho. O Evangelho é o campo onde Deus escondeu esse tesouro, que se chama Jesus Cristo. Então não tem como você achar esse tesouro, não tem como você tomar posse desse tesouro, se você não entrar pelo Evangelho, você não crê no Evangelho. O Evangelho é o campo onde o tesouro mais precioso está escondido. Muitas pessoas estão buscando Jesus. Estão buscando Jesus, depois nós vamos até tratar um pouquinho disso, por vários motivos. Mas não tem como encontrar Jesus, encontrar esse tesouro, irmãos, se nós não estivermos no Evangelho. Se nós não cremos no Evangelho. Eu posso buscar Jesus na igreja, eu posso buscar Jesus todos os dias orando, dobrando meu joelho, clamando que Ele se apresente para mim, que Ele se revele para mim. Eu posso buscar Jesus nas Escrituras, lendo. O próprio Senhor Jesus chamou a atenção ali dos judeus, dos fariseus, que eles estavam buscando encontrar Jesus nas Escrituras. E Jesus diz para ele, mas as Escrituras, elas testificam de mim. Vocês passaram a vida toda de vocês buscando conhecer o Evangelho, buscando conhecer o Cristo, o Salvador, nas Escrituras. Mas na Escritura não está o tesouro está no Evangelho, que está na Escritura. E quando os fariseus, os judeus, viram Jesus, eles rejeitaram. Eles queriam ter a salvação. Eles queriam encontrar o Cristo. Mas eles não quiseram encontrar o Cristo através do Evangelho. Eles quiseram encontrar o Cristo através da lei. Através da religião. E por isso ali diz, mas vocês não querem vir para mim. Buscam nas Escrituras como ter a vida eterna. As Escrituras testificam de mim, mas vocês não querem vir para mim. Para que possam então ter a vida eterna. Então o campo onde o tesouro está escondido, irmãos, é o Evangelho. O campo onde o tesouro está, é onde está se pregando o Evangelho. Onde tem alguém pregando o Evangelho de Cristo, ali é um campo onde tem um tesouro escondido. E quem crê no Evangelho vai encontrar o tesouro, que é Cristo Jesus.
outra coisa que o texto nos diz é que, apesar do o tesouro estar no Evangelho, ele diz que ele está escondido. Por que que o tesouro está escondido? Ele está escondido, irmãos, porque é necessário que nós o busquemos. E não tem outra maneira de nós buscarmos, se não for através da própria palavra do Senhor, através do próprio Evangelho. Por isso Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o Evangelho o tesouro está escondido no Evangelho. Mas as pessoas não encontram o tesouro porque elas não querem o Evangelho para a sua vida. Elas não querem a mortificação do seu eu, do seu velho homem, da sua vida de pecado. Elas querem encontrar o tesouro vivendo como elas bem quiserem, sem arrependimento, sem reconhecimento dos pecados da sua vida. Então o tesouro está escondido e é necessário buscar. Lá em Jeremias, capítulo 29, eu vou ler esse texto. O Senhor ali também tinha dito, através do profeta Jeremias, para o povo de Israel, que estava ali no cativeiro. Deus disse assim, Jeremias 29, versículo 10, diz assim, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Muitas pessoas têm buscado Jesus, mas não têm encontrado. Ou às vezes têm encontrado Jesus, mas não têm tido o tesouro. Porque encontrar Jesus não faz de você possuidor do tesouro que Ele tem para cada um de nós. Porque esse homem, da parábola que Jesus aqui conta, ele tinha achado o tesouro, não tinha? O texto aqui diz. É uma parábola, mas é para que nós possamos pensar. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Esse homem foi para o campo, achou o tesouro. E o texto diz que ele escondeu o tesouro. E o que ele faz depois? Então, o texto diz assim, e pelo gozo dele, ou seja, quando ele encontra esse tesouro, e vendo o que esse tesouro poderia fazer na sua vida, por isso fala, pelo gozo, pela alegria, pela satisfação, que aquele tesouro poderia proporcionar para ele, então ele vai, vende tudo o que tem,
Então, vem e compra aquele campo. Ele achou, mas o tesouro ainda não era dele. Por quê? Porque o campo não era dele. O campo ainda não era dele. Ele não poderia se apropriar daquele tesouro, porque ele não era dono daquele campo. Assim também nós não podemos nos apropriar de Cristo, desse tesouro que é Cristo em nós, enquanto nós não comprarmos o campo. E o campo é o Evangelho. As pessoas não gostam do termo, é necessário pagar um preço. Mas se você quiser ser possuidor desse tesouro, você vai ter que pagar um preço. E o preço não é... O tesouro não tem preço, mas o que tem preço é o campo. Ele não comprou o tesouro, ele comprou o campo. E no campo estava o tesouro. No campo estava o tesouro. Muitas pessoas encontram Jesus. Até veem o que Jesus pode fazer. Vê Jesus transformando, regenerando, abençoando a vida das pessoas. Desejam até esse tesouro. Mas quando veem o preço que precisam pagar para ter esse tesouro, então elas desistem. Porque o preço para ter esse campo, irmãos, é a nossa própria vida. É a nossa própria vida. O que Jesus disse para quem quisesse ser seu discípulo? Negue-se primeira coisa, negue-se a si mesmo. Não tem que pagar um preço? Tem que negar a minha vida, o meu desejo, o meu querer, os meus sonhos. Se eu quero esse tesouro, e tudo aquilo que muitas vezes está na minha vida, que está guardando ali, está no meu coração, aquilo impedindo, então é necessário eu abrir mão. Por isso diz que ele foi, pelo gozo que lhe estava proposto ter aquele tesouro, ele vai e vende tudo o que tem. Se desfaz de tudo. Se desprende de tudo que para ele poderia ter algum valor, para que então ele pudesse se apropriar desse tesouro escondido, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Apesar de ter achado o tesouro ainda não era dele, pois o campo não era dele. Você já achou esse tesouro, irmãos? Você já achou esse tesouro? Você já encontrou esse tesouro que se chama Jesus Cristo? E se você encontrou esse tesouro, você já se apropriou do campo para poder tomar posse desse tesouro? Porque o Evangelho, o que é o Evangelho? É crer na nossa inclusão com Cristo no quê? Na nossa morte, em primeiro lugar. A nossa morte juntamente com Ele.
Então, para que eu possa me apropriar do tesouro que é Jesus Cristo, eu tenho que reconhecer a minha morte, a mortificação do meu velho homem juntamente com Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então não basta achar o campo, não basta achar o tesouro, é preciso ter o campo, é preciso crer no Evangelho. Achar o tesouro, irmãos, não é o fim. Esse homem achou o tesouro, de grande valor, mas para que ele pudesse ter aquele tesouro, ele precisou tomar algumas decisões na sua vida. E o texto ali nos diz que ele foi e vendeu tudo o que tinha. Tudo que era de valor para ele, ele se desfez. Será que eu e você, realmente já fizemos isso na nossa vida? Será que eu e você já renunciamos a tudo? Já nos desfazemos de tudo para poder tomar posse desse tesouro? Então, achar o tesouro não é o fim, mas o início de uma nova vida. O fim, até eu escrevi aqui, é desejar se desfazer de tudo que você considera importante para ter Jesus. Isso eu posso falar por experiência própria. Eu ouvi o Evangelho, irmãos, por uns 5 anos. Eu creio que do tempo que eu conheci a Esther, nós casamos, até o dia em que eu decidi deixar tudo para ter esse tesouro, se passaram 5 anos. E durante 5 anos eu via esse tesouro na vida das outras pessoas, mas eu não queria abrir mão da minha religião, eu não queria abrir mão da minha vida de pecado, eu não queria abrir mão dos meus desejos, dos meus prazeres pessoais, para ter aquele tesouro. Por 5 anos, aproximadamente, depois de ter achado esse tesouro, eu o rejeitei, porque eu amei mais o mundo do que a Cristo. Quantas pessoas também que têm rejeitado esse tesouro, porque não querem deixar a vida de pecado, não querem deixar os prazeres do mundo, não querem deixar a comodidade, né, da vida que está vivendo, para poder adquirir esse tesouro que se chama Jesus Cristo. Muitas pessoas acham Jesus e até creem nele. Muitas pessoas acham Jesus e até creem nele, mas eles não querem receber ele, porque para receber a Jesus, irmãos, é necessário morrer. É necessário que haja morte. Esse é o Evangelho. É morte, começa com morte. Se você não deseja morrer para o pecado, morrer para essa vida que esse mundo nos oferece, infelizmente,
Você pode até ter achado esse tesouro, mas ele não vai ser seu e você não vai ser dele, não. Porque Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achando esse tesouro esconde, e pelo gozo dele vai e vende tudo que tem. Depois vem e compra aquele campo. Compra aquele campo. Abra sua Bíblia. 1 João é um texto bem claro, onde Jesus também aqui, João aqui escrevendo, mostra aqui que mesmo quando Jesus veio a este mundo e se revelou como esse tesouro escondido, as pessoas também encontraram Jesus e o rejeitaram. Abra aí em João capítulo 1. Versículos 1 a 12. Diz assim, João 1, de 1 a 12. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, ou seja, testificasse do Evangelho, para que todos crescem por ele. Não era luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A luz que alumia todo homem para que ele possa ser liberto do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, se chama Jesus Cristo. Ele veio, se revelou aos homens, mas os homens não compreenderam. Os homens não, apesar de ter o achado, não receberam, diz aqui, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Assim como Jesus, irmãos, veio para o povo de Israel, revelando a luz, revelando a salvação, mas o povo não recebeu, porque também amavam e amaram mais aquele mundo do que a Cristo, e do que a vida que Cristo queria lhe dar. Assim também hoje, irmãos, o Evangelho está anunciando para mim e para você, que Jesus é o maior tesouro que eu e você podemos ter, aqui neste mundo e na eternidade. Mas ainda hoje também, muitas pessoas, apesar de ouvir o Evangelho, apesar de ver que Jesus é esse tesouro, ainda hoje continuam não o recebendo, não crendo nele, para que possam ter a vida eterna, porque estão amando mais o mundo do que a Jesus. Você já encontrou esse tesouro? E se você já encontrou, ele já é seu? Ele já faz parte da sua vida? Ele já é a sua vida? Muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus, amamos a Cristo, irmãos,
Mas quando Jesus pede para nós uma prova do nosso amor para com Ele, nós negamos a Cristo. Porque não queremos renunciar à nossa vontade, aos nossos prazeres, não queremos renunciar às coisas deste mundo, não queremos renunciar à nossa vontade. A Bíblia cita um exemplo de um homem que também um dia teve um encontro com Jesus. E esse homem foi encontrar-se com Jesus porque ele também queria saber como que ele podia ter a vida eterna. Abra a sua Bíblia. Encontrou o tesouro, mas não quis comprar o campo. Abra aí Mateus capítulo 19. É um texto conhecido dos irmãos, mas que é bem apropriado para exemplificar a rejeição que os homens fazem desse tesouro, por causa do mundo, por causa dos prazeres deste mundo, por causa da vontade da carne. Mateus capítulo 19, deixa eu ver se é esse texto, 16, versículo 16, diz assim: e eis que alguém aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais deles? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe então o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Todos os mandamentos eu tenho guardado. Mas ele diz: Senhor, eu preciso ter a vida eterna, eu quero saber o que eu preciso fazer para ter a vida eterna, porque os mandamentos eu tenho guardado, mas eu não tenho certeza da vida eterna. Então Jesus responde para ele: disse-lhe então Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás o quê? Um tesouro no céu. E então vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Esse homem queria ter o tesouro nos céus, queria ter a vida eterna, buscou conhecer, encontrar-se com Jesus, conhecer Jesus, ouvir Jesus, mas quando Jesus disse para ele o que era necessário para ter o tesouro no céu, o texto diz que ele, sendo muito rico e não querendo se desfazer da sua riqueza, então decidiu ir embora
decidiu ir embora. Decidiu amar mais o mundo do que a Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós temos ouvido este evangelho da salvação, que nos oferece um tesouro de valor inestimável, tanto para vivermos aqui neste mundo e para vivermos a eternidade. Mas quantas vezes, irmãos, nós temos agido como esse homem rico? Temos rejeitado o tesouro dos céus por causa dos tesouros aqui deste mundo. Por isso Jesus diz lá, o reino dos céus é semelhante a um homem que, entrando num campo, achou um tesouro. E vendo o valor daquele tesouro e o que ele poderia lhe proporcionar, vai e vende tudo. E compra aquele campo. Jesus é importante para você? Jesus tem sido esse tesouro na sua vida? Jesus tem sido esse tesouro para mim? Tem sido esse tesouro tão importante que, por causa de Jesus e para ter mais de Jesus, eu estou disposto a vender tudo que eu tenho. Aqui não estou dizendo literalmente, você vender o que você tem, coisas materiais, não é. Mas Jesus disse que onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Quando aquele homem ali, naquela parábola, ele encontrou o tesouro, então ele colocou o coração dele, o desejo dele, em ter aquele tesouro. Ele entendeu que aquele tesouro era tudo o que ele precisava. Então, não foi difícil para ele depois se desfazer, porque o coração dele não estava mais naquelas coisas. Irmãos, nós precisamos entender que enquanto o nosso coração não for regenerado pelo Senhor, pela palavra, para que nós possamos conhecer essa verdade, conhecer esse evangelho e participar, ser participante desse evangelho, irmãos, nós podemos até conhecer Jesus, ver Jesus, mas não vamos ter a vida eterna. Porque a vida eterna, porque esse tesouro é para aquele que está disposto a vender tudo, se desfazer de tudo, para se apropriar desse tesouro. E o mais importante, irmãos, o mais interessante quando a gente olha para esse texto, é ver que Deus não colocou um preço naquele tesouro. Deus não colocou um valor. Porque se Deus tivesse colocado um valor, talvez eu poderia comprar e você não poderia comprar, ou você poderia comprar e eu não poderia comprar. Deus não colocou um valor. Deus só mostrou o valor do campo, o valor do tesouro. E quando Ele mostra o valor do tesouro, Ele mostra que todos podem ter esse tesouro. Porque para ter esse tesouro, você não precisa ter prata ou ouro, não precisa ter dinheiro, não precisa ser bom, não precisa conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. Para ter esse tesouro, você precisa ter o Evangelho, crer no Evangelho, fazer parte do Evangelho. Por isso que diz lá em Efésios, vai dizer, pela graça sois salvos, por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Não mostrou aqui o valor que esse homem pagou. Mas a ênfase aqui é mostrar que ele se desfez de tudo. Talvez o tudo que ele tinha seria uma coisa muito pequena. Pois quando a gente pensa em se desfazer de tudo, a pessoa que tem muitas posses, tem muitas coisas, mas às vezes a pessoa pode achar que o filho dela é mais importante do que Jesus. A esposa ou o esposo é mais importante do que Jesus. O trabalho é mais importante do que Jesus. Então, quando fala, ele foi e vendeu tudo o que tinha. Então, ele está dando para nós essa oportunidade. O que é que tem na minha vida e que tem na sua vida, que está impedindo que você possa se apropriar desse tesouro? Não é o que você, quantidade de coisas que você tem, mas o que é que está impedindo você de ter esse tesouro? De tomar posse desse tesouro para que ele seja a sua vida. O que é o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Aquele jovem ali, rico, encontrou o tesouro, mas ele rejeitou, porque amou mais o mundo do que a Cristo. Mas tem outro exemplo, na própria Bíblia, de outro homem que também encontrou o tesouro. E ele, então, mostra, ele serve de exemplo para nós, de quanto o tesouro que ele achou era importante na vida dele. Abre agora a sua Bíblia, em Mateus, não é Mateus, é Lucas, perdão, Lucas capítulo 19, Lucas 19, versículo 1 até o 10. Amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era esse um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E ele, apressando-se, desceu e o recebeu como? Alegremente, com alegria. E vendo isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. E então disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa,
pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O jovem rico encontrou Jesus, queria saber de Jesus o que era necessário para ter a vida eterna. E quando Jesus disse para ele, se ele quisesse ter o tesouro, era necessário vender tudo e segui-lo. O texto diz que ele foi embora triste. Mas agora aqui, quando Jesus encontra com um homem pecador, o jovem rico era um religioso. Era um homem que conhecia a palavra, guardava os mandamentos. Mas não estava disposto a se desfazer daquilo que estava impedindo ele de ter a vida eterna. Agora, Zaqueu era um pecador, um homem rico também, mas quando ele encontra, irmãos, com Jesus, o texto nos diz que ele recebe, quando Jesus diz que gostaria de ir para a casa dele, entrar na casa dele, o texto nos diz que ele, depressa, desceu daquela árvore. E ele então o recebeu com alegria. E quando Zaqueu ali recebe Jesus, o tesouro que estava escondido dele até aquele momento, porque até aquele momento, para Zaqueu, o tesouro dele era o dinheiro. Era a profissão dele, porque através da sua profissão ele poderia ser muito rico, e ele estava rico por causa da sua profissão. Mas quando ele encontra Jesus, quando ele encontra com Jesus, quando Jesus entra na sua casa, entra na sua vida, então ele abre mão do seu tesouro, ele abre mão das suas riquezas, ele abre mão daquilo que estava impedindo ele de poder tomar posse daquele tesouro. Por isso ele diz: Senhor, a partir de hoje, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E aqueles que eu defraudei através da sua profissão, que ele era cobrador de impostos, e certamente cobrava muito mais do que era devido, então ele ia ter que se desfazer da outra metade, certamente, do dinheiro que ele tinha ganho, porque era um dinheiro roubado também. Então ele disse: Senhor, até hoje, tudo isso era importante para mim. Até hoje, isso era que eu tinha de mais valor. Mas a partir de hoje, Senhor, a partir desta entrada do Senhor na minha vida, na minha casa, Senhor, eu não preciso mais desses tesouros. Eu não preciso mais desses bens. Porque, na verdade, o Senhor é o verdadeiro tesouro. O Senhor é o verdadeiro tesouro que certamente Zaqueu estava procurando por muitos anos através do dinheiro ali, através da posição. Quando Zaqueu encontra Jesus, então Zaqueu encontra o tesouro, e por isso Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Não basta achar o tesouro, é preciso comprar o campo. E o campo é o Evangelho. E para ter o campo precisa nascer de novo. Precisa morrer para si mesmo. Precisa sepultar o velho homem. E precisa deixar que agora Cristo vive em nós. Porque Ele é o tesouro. Não é à toa, irmãos, que o apóstolo Paulo,
vai dizer lá em Filipenses, abre a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Nós vamos encerrar com esse texto, essa primeira parte. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo dá testemunho também de quando ele encontrou esse evangelho, da sua experiência também ao encontrar esse tesouro. Filipenses capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o 14. Ele diz assim: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo pela lei, fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que me há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho ou era de grande valor, eu reputei-o perda por Cristo Jesus. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, em outras traduções fala como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que a haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Por quê? Por causa do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha um tesouro na sua vida, que ele cita aqui. Ele era um grande religioso, era um homem mestre na lei, fiel em todos os mandamentos, mas quando ele encontrou Jesus, ele disse: aquilo que para mim tinha valor, diante de Cristo Jesus, eu considerei tudo aquilo como esterco, como escória, para que eu pudesse ganhar a Cristo. Eu deixei tudo, eu abandonei tudo, porque eu encontrei o verdadeiro tesouro.
Você encontrou o verdadeiro tesouro? Se você encontrou, a questão agora é, ele já é seu? Ele já é seu? Você já deixou tudo? Ou você quer ter o tesouro e quer também, quer Cristo e ter o tesouro do mundo? Jesus diz que é impossível. É impossível ter as duas coisas. É impossível servir dois senhores. Mas infelizmente, muitos cristãos estão assim. Encontraram o tesouro. Mas consideram também que aquilo que eles têm é de muito valor, mas não querem trocar isso por Jesus Cristo. Encontram, ficam por perto, ficam vivendo ali da misericórdia, mas não se apropriam do tesouro. Muitas pessoas foram beneficiadas, curadas por Jesus. Jesus ressuscitou muitos mortos, curou muitos doentes, mas nem por isso eles se tornaram possuidores do grande tesouro. Porque quando vieram as dificuldades, as perseguições, muitos abandonaram Jesus. Muitos abandonaram Jesus, e hoje não é diferente. As pessoas reconhecem realmente que Jesus é um grande tesouro, mas elas não estão dispostas a abandonar tudo, a deixar tudo, para ter esse tesouro. Então, quem não tem esse tesouro, irmãos, pode até ter bênção, mas não vai entrar no reino dos céus. Pode até ser membro da igreja, mas não vai ser membro da família de Deus. Então, o reino dos céus é semelhante a um homem. Vamos voltar lá e a gente vai encerrar lendo de novo esse texto. Mateus 13. Mateus 13, é isso mesmo? Isso, 44. Isso. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo o que tens e compra aquele campo. Você quer entrar no reino dos céus? Então é preciso que você tenha esse tesouro. Ele está disponível a todos. E a única coisa que Deus pede é a sua vida. Mas se você não quiser perder a sua vida, então você vai perder o tesouro. Mas ele disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por mim, por causa do reino, esse vai ganhar. Então nessa noite você tem a oportunidade de ter esse tesouro, Jesus Cristo. E esse tesouro, ele está no Evangelho. E o Evangelho é crer na sua inclusão, na morte, no sepultamento e na ressurreição em Cristo Jesus. Se você crê nisso nesta noite, se você receber esse Evangelho nessa noite no seu coração, então você vai tomar posse desse tesouro.
esse tesouro escondido. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos mais uma vez, porque tu, ó Deus, Senhor Jesus disse ali aos seus discípulos, quando ele orou, ali em Mateus 11, Jesus orou dizendo: Pai, graças te dou, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, Senhor, mas revelaste aos pequeninos. Graças te dou, Pai, porque foi do teu agrado revelar esse tesouro, Senhor. Não é aos sábios, não é aos entendidos, mas são os pequeninos. São os pequeninos, tu desejou revelar. Oh, Pai, que teu Espírito, Senhor, revele a cada coração nesta noite esse tesouro, porque não tem como, ó Deus, conhecer esse tesouro se não for revelado pelo Espírito Santo do Senhor. E que o teu Espírito, Senhor, venha revelar a cada coração nesta noite, que entrou aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que Jesus, ó Deus, é o tesouro escondido, Ele é a pérola preciosa, Ele é a vida eterna, Ele é a nossa paz, Ele é a verdadeira vida. E Ele está disponível, Senhor, a todos. Ele está disponível a todos que quiserem crer nele e o receber em seu coração. Por isso, ó Pai, que o teu Espírito, Senhor, possa convencer, ó Deus, cada um de nós, cada dia, Senhor, a estarmos dispostos, Senhor, a abrir mão de tudo, para ter esse tesouro. Porque com esse tesouro, ó Deus, em nós não vamos ter falta de nada, Senhor. Porque nele, Senhor, está toda a plenitude das tuas bênçãos. Paulo disse isso na carta aos Efésios: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É nele, Senhor, é por Ele, é através dele, Senhor, que nós temos todas as bênçãos, Senhor. Todas as bênçãos, Senhor. Ele é tudo. Tudo em todos. Nele está toda a plenitude. Nele está toda a plenitude, Senhor. Nele está a vida. Oh, Senhor, dá-nos mais desse tesouro. Dá-nos mais da vida desse tesouro em nós, para que nós possamos amá-lo cada dia mais de todo o nosso coração e desprezarmos esse mundo vil, Senhor. E assim estamos preparados, Senhor, como uma noiva santificada, adornada, para o dia da volta do Senhor, Pai. Que o Senhor não nos encontre embaraçado, ó Deus, com este mundo de pecado, mas que o Senhor nos encontre cada dia, Senhor, santificado pela Tua palavra, adornado, ó Deus, cheio do Teu Espírito, Senhor, para que possamos, ó Deus, viver essa vida eterna na Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as santas, preciosas comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor, hoje para todo sempre. Amém.